Olá turma, bem-vindos ao canal Ensinando Matemática do professor Josmário Baixo. Quem ainda não me segue nas minhas redes sociais, eu tenho aqui o Instagram, quem quiser um contato no Gmail está aqui e o Facebook, beleza? Antes de começar essa aula, vou pedir para você se inscrever no canal, curtir, compartilhar o vídeo e vamos lá. Hoje a gente vai tratar sobre as propriedades das potências, tá ok? As potências que a gente vai trabalhar são potências desse tipo aqui, ó. De um número real com o expoente do número inteiro, beleza? Então vamos lá. Se liga nisso aqui. Nas nossas potências, a gente vai encontrar potências desse tipo aqui, tá ok? Primeiro aqui, ó. A gente sabe responder isso aqui, né? Ó, 2 elevado a 3 é 2 vezes 2 vezes 2, 3 vezes, né? Que a gente sabe que dá 8, tá ok? Nunca faça 2 elevado a 3, 2 vezes 3. Isso é um erro comum, todo mundo comete. Da mesma forma aqui, se eu tenho, por exemplo, 5 ao quadrado, ou quadrado de 5, é 5 vezes 5, todo mundo sabe que dá 25. Isso aqui são números inteiros e também números naturais, tá ok? Só que no decorrer das nossas aulas, a gente vai encontrar potências desse tipo aqui, ó. 2 elevado a menos 3, tá ok? Menos 3 é um número inteiro. Quando a gente encontrar a potência dessa forma aqui, uma forma da gente resolver, dependendo do que pedir o exercício, é você fazer o seguinte, ó. Potência de expoente negativo, você vai inverter a base e trocar o sinal do expoente, tá ok? Então vamos aqui, ó. Inverter a base. O inverso de 2 é 1 sobre 2, beleza? 1 sobre 2. Inverte a base e troca o sinal do expoente. Se ele está positivo, ele vai ficar. Se ele está negativo, ele vai ficar positivo. Aí aqui cai na potência que a gente sabe responder. 1 sobre 2 elevado a 3 é 1 sobre 8, tá ok? Aqui é quando a base a gente diz que é um número natural, mas pode ser desse tipo aqui também, vai ser a mesma coisa. Outro exemplo aqui, se eu tiver, por exemplo, 3 quintos elevado a menos 2. Como é que a gente vai trabalhar isso aqui? A gente vai trabalhar da seguinte forma. Potência com expoente negativo. A gente inverte a base, o inverso de 3 sobre 5 é 5 sobre 3. A gente, fazer um 3 bonitinho, né? 5 sobre 3, ficou pior. 5 sobre 3, a gente inverte a base e troca o sinal do expoente. Ele está negativo e ele vai ficar positivo. Aí responde, 5 ao quadrado dá 25, 3 ao quadrado dá 9, tá ok? Lembrando que esse caminho ele é verdade indo e é verdade vindo. Dependendo do meu problema, se for melhor trabalhar com o expoente negativo, eu inverto a base, ó, 5 sobre 3, vai ficar 3 sobre 5 e troco o sinal do expoente. Ele está positivo, vai ficar negativo, beleza? Então vamos aqui para as nossas propriedades. A primeira propriedade que a gente vai encontrar é a multiplicação de potência de mesma base, tá ok? Então repare aqui nos nossos exemplos, ó, esses dois primeiros exemplos, beleza? Se eu fosse responder essa potência aqui sem, essa multiplicação de potências aqui sem aplicar a propriedade, a gente tem que fazer o seguinte, ó, 7 ao quadrado é 7 vezes 7, vezes 7 ao cubo é 7 vezes 7 vezes 7, tá ok? Isso aqui é 6.807, tá ok? Então você repetiria aqui, ó, isso aqui é 7 ao quadrado e esse aqui é 7 ao cubo. Na multiplicação de potência de mesma base, a gente vai fazer o seguinte, tá ok? Para responder, a gente vai repetir a base, repete a base e soma os expoentes, para a gente simplificar, beleza? Soma os expoentes. Então vamos aqui fazer isso aqui. Expoente com S é para quebrar a banca, né, professor? Soma os expoentes, ok? Então vamos lá. Soma os expoentes. Então vem aqui, ó. Repete a base e soma os expoentes. Essa simplificação vai evitar da gente perder um pouco de tempo aqui, ó. 7 ao quadrado vezes 7 elevado ao cubo. Perceba que a base aqui é 7 e aqui é 7. Então você repete a base e vai somar os expoentes. 2 mais 3, 5. Então, em vez de você responder duas potências separadas, porque aqui primeiro a gente daria 49 vezes, aqui dá 343, tá ok? Então a gente evita esse cálculo aqui e chega direto na resposta. Isso aqui dá a mesma coisa que 16.807, beleza? Não se assuste, potência é um número que cresce muito rápido, tá ok? Então por isso que de 7 elevado a 5 desse número grande aqui. Então aplicando aqui nos demais exemplos, só para a gente simplificar, eu tenho o seguinte, ó.
A quarta potência de 0,6 vezes a sétima potência de 0,6. A gente não vai responder isso, vai só simplificar, tá ok? Então, no lugar de eu responder duas potências, eu vou responder uma. Como é que eu vou fazer? Eu vou fazer da seguinte forma. 0,6 elevado, aí vou somar os expoentes, ó, multiplicação de potência de mesma base. Vou colocar aqui em cima desse exemplo, nos outros a gente já faz direto. 4 mais 7, tá ok? Vai dar 0,6 elevado a 11. Então, no lugar de você responder duas potências, você vai responder apenas uma, beleza? E isso aqui, como é um número decimal, vai dar um número muito, muito pequeno, tá ok? A mesma coisa acontece quando você estiver trabalhando com mais de duas potências, tá ok? A única regra aqui é que tem uma mesma base. Então, vou fazer aqui, ó. Eu tenho essas três potências, percebam que as bases são iguais, tá ok? 1 sobre 2, aí você vai aplicar a propriedade. Repete a base e soma os expoentes, beleza? Então, aqui, quem é a minha base? 1 sobre 2, beleza? E vai somar os expoentes. Vamos fazer direto aqui, ó. 5, aqui quando não tem ninguém, a gente sabe que o expoente é 1. 5 mais 1, 6. 6 mais menos 9. Tem muita gente que se confunde aqui, ó. 6 mais menos 9. Quando você fazer esse cálculo, você tem que eliminar esse parênteses. Você vai fazer 6 mais com menos, menos 9, tá ok? Então, 6 menos 9 dá menos 3. Então, aqui, ó, menos 3. Potência de expoente negativo, você poderia deixar aqui, ou então se o professor exigir, você pode continuar respondendo. Como o expoente é pequeno, vale a pena a gente responder. Potência de expoente negativo, inverte a base, o inverso de 1 sobre 2 é 2. E troca o sinal do expoente. Ele está negativo, ele vai ficar positivo. Aqui você responde. 2 elevado a 3, todo mundo sabe que dá 8, beleza? Vamos para mais um exemplo aqui para a gente ir para a próxima propriedade. Multiplicação de potências, cujas essas potências têm a mesma base. O que é que você faz? Repete a base e soma os expoentes. Então, vou repetir a minha base aqui, ó. Menos 5, ok? E vamos fazer direto, ó. Soma os expoentes. 3 mais menos 2 dá 1. 1 mais menos 1, todo mundo sabe que dá 0. Então, vai ficar menos 5 elevado a 0. Menos 5 elevado a 0, todo mundo sabe que todo número, exceto 0, elevado a 0, dá 1, beleza? Então, todo número elevado a 0 dá 1. Então, é isso. Vamos para a próxima propriedade. A próxima propriedade, semelhante à propriedade 1, a P1, é a divisão de potência de mesma base, tá ok? Como é que a gente vai fazer? A gente vai repetir a base, então aqui a gente repete a base e diminui os expoentes, beleza? A gente diminui os expoentes. Então vamos lá, é fácil aqui. Vou fazer esses dois exemplos aqui, ó, um sem a propriedade e outro com a propriedade, beleza? Então vamos lá, o primeiro aqui, ó, seria o seguinte, 7 elevado a 5, você faria 7 vezes 7, vezes 7, vezes 7, vezes 7, 5 vezes. Dividido por 7 elevado a 3, beleza? 7 elevado a 3. Você pode multiplicar e depois dividir pelo resultado dessa multiplicação, ou então, como a gente está dividindo, a gente pode cancelar. Ó. Esse 7 cancela com esse 7, esse 7 com esse 7, esse 7 aqui com esse 7, beleza? No caso, a resposta dessa divisão aqui seria 7 vezes 7, 49, beleza? Aí como é que a gente vai fazer com a propriedade? Ó? Repete a base e diminui os expoentes. Então vamos lá. Quem são as minhas bases? As bases iguais são 7. Então você repete a base e diminui os expoentes. Aqui tem outra regra. Você sempre tem que fazer o expoente do numerador menos o expoente do denominador, tá ok? Nunca faça o contrário. Então se eu for fazer aqui, ó, 5 menos 3 dá 2. 7 elevado a 2, 49, beleza? A gente evita essa parte aqui, tá ok? Essa subtração está fazendo justamente o que a gente fez aqui, cancelando os 7 de cima com os 7 de baixo. Então, aplicando a mesma propriedade aqui, seria o seguinte, ó. 1,5 elevado a 10 dividido por 1,5 elevado a 4. Você não vai responder isso aqui 10, multiplicar 10 vezes, nem isso aqui 10 vezes e depois cancelar, tá ok? O que é que você vai fazer? Você repete a base, 1,5 e diminui os expoentes. 10 menos 4, 6, beleza? Só fazer aqui mais retinho, né? Então aqui, ó, 1,5 elevado a 6. Aí, caso necessário, você responde, depende do seu problema. Mesma coisa aqui, ó, só temos que ter cuidado na subtração. Então, vamos lá.
Divisão de potência de mesma base. O que é que você faz? Você repete a base, 2 sobre 3, e diminui os expoentes. 9 menos 12 dá menos 3. Cuidado para não se confundir com esse sinal, dá menos 3. Aqui, ó, potência com expoente negativo. Inverte a base, 3 sobre 2, e troca o sinal do expoente. Se ele está negativo, ele vai ficar positivo. 3 elevado a 3, 27. 2 elevado a 3, 8. Então a resposta seria isso aí. Um outro exemplo que pode acontecer é nesse caso aqui. Imagine a seguinte divisão. Eu tenho aqui, por exemplo, 8 elevado a 3 dividido por 8 elevado a menos 5, beleza? Quando a gente for fazer essa subtração, essa divisão de potência de mesma base que vai diminuir os expoentes, a gente tem que ter cuidado no seguinte, ó. Fazer isso aqui com calma. Repete a base e diminui os expoentes, ó. É menos 3 menos o de baixo. O de baixo é quem, ó? Menos 5, tá ok? Cuidado para a gente não se confundir nesses sinais aqui, ó. Então vai ser 8 elevado a menos 3, menos com menos, mais 5, beleza? Então o resultado do expoente aqui seria 2, e a minha potência seria 64, tá ok? Então cuidado para não se confundir com isso aqui. Vamos lá. A próxima propriedade é a propriedade 3, potência de potência. O próprio nome diz, ó, são duas potências. Ela tem a seguinte característica, tá ok? Nas nossas expressões, quando vier dois expoentes assim, ó, separado por um parênteses, a gente diz que a gente tem duas potências, tá ok? A primeira potência é a de dentro, 7 elevado a 5, onde a base é o 7, tá ok? E a segunda potência é 7 elevado a 5 elevado a 2. Então aqui, ó, a base vai ser o 7 elevado a 5, beleza? Quando isso acontecer, como é que a gente vai fazer para simplificar? A gente vai repetir, então aqui, ó, repete a base, beleza? Repete a base e multiplica os expoentes, beleza? E a gente multiplica os expoentes, certo? Como é que a gente vai fazer? Repete a base e multiplica os expoentes, é bem intuitivo. Repete a base, 5 vezes 2, 10. Então, em vez de a gente responder duas potências, a gente vai responder só uma, 7 elevado a 10. Repete a base e multiplica os expoentes. Repete a base, só deu 7, não foi nos meus exemplos? 2 vezes 3, 6, beleza? Mesmo esquema aqui quando a base for um número decimal. Repete a base, 0,5 e multiplica os expoentes. 4 vezes 3, 12. E tem esse monstrinho aqui que é um pouco mais difícil, mas não tem nada de difícil, tá ok? Você pode fazer como você quiser. Você pode começar multiplicando aqui, ó, esses expoentes de fora ou então esses de dentro. Eu vou começar por esses de dentro aqui, ó. Então repete a base, 1 sobre 4 e multiplica os expoentes. 2 vezes 5, 10. Aqui, ó, agora tem uma chave para a gente eliminar, beleza? A gente eliminou o colchete, vai eliminar a chave. Isso aqui, ó, tudo elevado a 2. Mesma coisa, repete a base, 1 sobre 4, porque eu vou ter uma potência de potência. E multiplica os expoentes. 2 vezes 10, 20. Então a resposta seria 1 sobre 4, a 20ª potência de 1 sobre 4, ok? Vai dar um número bem, como é uma fração aqui, bem pequenininho. Você poderia fazer direto, tá ok? Aqui, ó, você poderia fazer 2 vezes 5, 10. Poderia fazer direto aqui, né, ó? 2 vezes 5, 10. 10 vezes 2, 20. Ia chegar ali direto, tá ok? Agora prestem atenção nesta diferença aqui, ok? Alguns problemas são feitos para testar se a gente tá entendendo o assunto ou não. Então aqui, ó, observa o seguinte. Isso aqui são duas coisas diferentes, tá ok? Esse de baixo aqui, ó, quando tem um parênteses, ó, 3 elevado a 2 elevado a 3. Então, o cubo de 3 elevado a 2. Isso aqui é uma potência de potência. Você repete a base e multiplica os expoentes. 2 vezes 3, 6. Já isso aqui não, tá ok? Isso aqui é 3 elevado a 2 elevado a 3, tá ok? Para responder isso aqui, você faz o seguinte, ó. Repete a base. O meu expoente está elevado a outro expoente. 2 elevado a 3, 8, tá ok? Então perceba que dessa forma aqui, esse número de cima é maior,
Então eu tenho aqui, só por esse exemplo, que 3 elevado a 2 elevado a 3 é totalmente diferente de 3 do cubo de 3 elevado a 2, certo? Então quando vocês forem fazer, tomem cuidado com isso aqui. A nossa última propriedade aqui, é a mais comum, que eu já utilizei assim, mini expliquei para vocês, é o seguinte: potência de um produto ou o quociente, tá ok? Sempre que a minha base for uma divisão ou uma multiplicação, eu posso pegar o meu expoente e distribuir. Por exemplo, 2 sobre 3 elevado a 9. Ou eu posso fazer da seguinte forma, vou distribuir ele. 2 elevado a 9 dividido por 3 elevado a 9. Perceba que eu peguei o 9, eu distribuí aqui e distribuí aqui, certo? Então a simplificação é basicamente isso. Mesma coisa no produto, ó. 2 vezes 3, o cubo do produto 2 vezes 3. Isso aqui é a mesma coisa que 2 elevado a 3 vezes 3 elevado a 3, beleza? Ó, o meu expoente aqui, eu distribuí ele em ambos os fatores da minha multiplicação, tá ok? Como o expoente dos fatores aqui é 1, não tem problema. Mas quando for uma potência, a gente vai fazer a mesma coisa, só que vai precisar de outra propriedade, que é a que a gente acabou de ver assim, ó. Eu tenho o cubo de um produto, então o meu expoente eu vou distribuir ele aqui, tá ok? Então eu vou fazer o seguinte, ó. Como tem 3 fatores, então eu vou ter 3 potências aqui, vai ser, ó, 2 elevado a menos 1, tudo isso vai ficar elevado a quanto? Vai ficar elevado a 3, vezes 5 elevado a 2, tudo isso vai ficar elevado a quanto? Vai ficar elevado a 3, que é o 3 aqui de fora, vezes 3 elevado a 2, tudo isso aqui, ó, vai ficar elevado ao expoente de fora, 3, tá ok? Então, simplificando aqui, ó, vou ter potência de potência. Você repete a base. Menos 1 vezes 3, menos 3. Novamente, potência de potência. Repete a base e multiplica os expoentes. Repete a base e multiplica os expoentes, beleza? Então, percebam aqui, ó, que a ordem dos expoentes na potência de potência não importa, tá ok? Ó, 2 vezes 3 dá 6 e 3 vezes 2, são iguais aqui. Mas se fosse o contrário aqui, por exemplo, ó, eu poderia ter isso aqui, seria o mesmo resultado do expoente, tá ok? Seria assim, ó, 3 e o 2 aqui, daria o mesmo expoente. Então isso é um toque que a gente tem que se ligar. Na mesma coisa na divisão aqui, ó, mesma coisa na divisão. Eu tenho a divisão, o cubo de uma divisão. O expoente vai descer em cada número aqui na minha divisão, beleza? Então aqui, ó, vai ficar 10 elevado a 2, tudo isso elevado a 3, dividido por 5 elevado a 2, tudo isso também elevado a 3, certo? Isso aqui a gente vai vendo assim, pode parecer que é um perca de tempo, mas depende do nosso problema, tá ok? Essas jogadas aqui nos ajudam a resolver os nossos problemas. Então aqui, ó, potência de potência, 10 elevado, ó, 2 vezes 3, 6, dividido por 5 elevado a 2, o cubo de 5 elevado a 2, repete a base e multiplica os expoentes, 2 vezes 3, 6, beleza? Lembrando que o caminho voltando também é verdade. Se eu tiver isso aqui, uma divisão onde os expoentes são iguais, eu posso transformar dessa forma, coloco o meu expoente em evidência e posso escrever dessa forma. Mesma coisa aqui, ó, certo? Bases diferentes, ó, mesmo expoente, eu posso transformar desta forma aqui. O caminho é verdade indo e voltando, beleza? Então é o seguinte, ó, eu já postei uma lista de exercícios aqui no canal, então não esquece de sair desse vídeo aqui sem curtir ele, sem comentar, dizer o que você achou e compartilhar com seus colegas. Se inscreve no canal, vai lá para a lista de exercício, pratica, e matemática a gente só aprende praticando, beleza? Um abraço, valeu!